Hoje, dia 15 de junho de 2025. Eu não tenho gravado esses dias para mandar o programa para a TV. Esses últimos acontecimentos que nós temos ouvido no mundo, as guerras, as questões políticas, filosóficas, a violência crescente, me fez uma reflexão. Aí nós procuramos entender como ser pensante, como cidadão, e nos surpreendemos. Aí nós fomos ler Eclesiástico. Tudo é vaidade debaixo do sol. Um escrito feito por Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo. Ter tido a maior riqueza, maior quantidade de ouro, prata. E ele mesmo relata em seu livro, segundo dizem que foi escrito por ele, e consta na escritura, ninguém teve maior posse que ele em Jerusalém. Em Jerusalém. Ora, ele coloca que tudo é enfado, todo o trabalho do homem é inútil se ele não conhecer a Deus. Se ele não conhecer a Deus. Aí eu fiz uma pergunta: quem conhece Deus? O próprio Jesus fala. Ninguém jamais falou com Deus, senão ele mesmo. Ninguém jamais viu a Deus, senão o próprio Jesus. Isso dentro das Escrituras. Aí eu falei, como será dado a conhecer a Deus? Aí nós fomos pesquisando. E o próprio Jesus fala, os meus mandamentos. Se seguires os meus mandamentos, Deus estará em ti e você estará em Deus. E ele depois fala algo que levantou uma controvérsia dentro dos judeus, onde ele vivia. Quando ele falou, vós sois deuses. Uma situação em que eu procurei, pesquisei dentro das escrituras, em todas as filosofias, desde o hinduísmo, fui estudar, ler o Sutra de Lótus, uma lição difícil de entender, escrito por Sakyamuni, o Buda, né? O budismo tem várias correntes. Quando a gente fala do Sakyamuni, o Buda, nós não estamos falando desse ou daquele segmento que se diz budista daqui ou de lá. Não é isto. O ensinamento de Sakyamuni, o Buda, não está preso a correntes filosóficas, porque existe tantos segmentos do budismo, até antagônicos, como também existe nas religiões evangélicas, em todos os segmentos religiosos, filosóficos e existencialistas. É a natureza do homem, a vaidade. Foi esse o enfoque que eu percebi na leitura de Eclesiástico. Tudo é vaidade. E o homem se escraviza
ele se torna escravo deste procedimento. Entendam, o dinheiro não é demoníaco. É como a pessoa busca o dinheiro. Porque está lá no próprio Eclesiástico. O que é básico para a sua vida é natural. É dignidade. O próprio Cristo fala, através dos seus evangelistas, digno é o soldado que vive do seu soldo. Veja só. Digno é o soldado que vive do seu soldo. Ele não está condenando o trabalho, o dinheiro, mas sim a dignidade, como se usa o dinheiro e para quê. E como. Não é só a questão do soldado, ele fala também do obreiro, que vive do seu salário, daquele que trabalha, que viva do seu salário. Então, de certa forma, ele não está negando, mas sim a ambição, os chamados pecados capitais que escravizam o homem. Tiram ele do seu caminho, do seu rumo. É isto que nós percebemos. Por isso eu sempre falo aqui que as pessoas questionem a nossa fala, porque é um diálogo que nós manteremos. Isso é bom para todos nós. Portanto, dando continuidade, nós observamos em todos os segmentos, em todas as instituições, o ego do ser humano que domina e o domina. E ele se torna escravo. Talvez esta tenha sido a vida do Cristo, quando ele fala que veio para nos libertar. Todos nós entendemos a libertação dele, que seria de guerra daqui, do outro. Não. Porque você não vai parar uma guerra. Você não vai parar um conflito social, político, seja aqui no nosso Brasil, no nosso município ou no nosso estado, se a grande maioria das pessoas não mudarem o seu comportamento. Ou seja, tomar ciência, consciência de si mesmo. Esta mudança se dá exatamente quando nós examinamos ali o Eclesiástico. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. Por isso, Jesus, nos seus escritos, através dos seus evangélicos, dos seus evangelistas que escreveram, afirma e assegura: é impossível amar a Deus. Impossível. Impossível amar a Deus. Se a pessoa não amar a si próprio, não respeitar a si próprio, não ter dignidade em si próprio, ela não usar da verdade em si próprio, porque ela vai ser presa do mal. Esse mal aqui é com L, da perversidade. Eu enumerei aqui algumas coisas uns tópicos que eu iria falar separadamente. Mas diante
das circunstâncias outras, de ver o que se sucede no mundo em que estamos. Não quero falar de A, de B ou de C ou de D, que isso já não importa. O que importa é falar com você. Vamos conversar contigo e não dos outros. O mais importante é você, a sua pessoa. Eu não ia abrir um programa desse depois de tanta reflexão que eu fiz ultimamente. Não. E você? E você? A sua consciência, a sua liberdade. Eu aí enumerei alguns tópicos. O mal do protegido é o protetor. O mal do protegido é o protetor. Porque nós, em grande parte da sociedade, sempre estamos procurando alguém para eleger, para nos guiar. E esquecemos de somar. Esquecemos de fazer a nossa parte, porque o outro também está cumprindo a sua missão. Por isso, nosso programa, nós sempre colocamos aqui, cada um faça a sua parte. Que cada um faça a sua parte. Você é importante. Atentai naquilo que você diz, que é a palavra de Deus, que é as Escrituras. Examine. O próprio Jesus, através dos seus evangelistas, daqueles que traduziram, escreveram as Escrituras, diz, aquela que nos chegaram até nós, tem várias contradições? Tem. Várias versões? Tem. Porque quando as pessoas traduziram os interesses, como hoje a gente vê, as pessoas mudam a seus interesses. Mas no fundo, em espírito, você pode perceber. Vai depender de você. É uma parte, as Escrituras, é uma carta de João, é um João, carta de João. Ele tem o Evangelho, segundo João, mas tem a carta 1. Examinais ali. Quando ele fala, nós somos filhos de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. É respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Nós somos filhos de Deus. Quem é nosso Pai? Deus. Quem é nosso Pai? Deus. Nós devemos, então, nos respeitar. Esse respeito começa conosco, e não com o outro. Quando ele diz, ninguém chamar de mestre. Está lá, todo mundo fala isso nas Escrituras. Só existe um mestre, aquele que está no céu. Não, é ninguém chamar de mestre. Se nós examinarmos nas Escrituras, vai até algo que a gente até estranharia. Quando ele fala pai, só tem um pai,
o que estás no céu. E nós colocamos nossas cabeças para serem guiadas, dominadas por A, por B, por C, por D. Não! Nós temos que colaborar para tudo dê certo, com sentido de sociedade. Ora, uma outra passagem que eu procurei, meu Deus, tudo é vaidade. Então o que eu vou fazer? Mas aí ele explica o que é essencial na sua vida. Se nós examinarmos lá no Sutta de Lótus, eu estou falando agora da escritura, vou falar também do Sutta de Lótus, poderia falar do hinduísmo e outras tantas filosofias, e eu percebo que todas chegam a um consenso. Um princípio permanece em todos. Porque o Pai é um só. O Pai é um só. Nós temos um único Deus, um único Pai. Portanto, mas nós temos um livre-arbítrio. Essa natureza, na sua lei da natureza, nos concede um livre-arbítrio. É onde nós escolhemos o nosso caminho, mas a nossa escolha é que nos penaliza. É as nossas escolhas, as nossas opções que nos torturam, porque no fundo estamos desalinhados com a graça de Deus aí. Já viu o filho? Vamos baixar o nível. O pai e os seus filhos. Quando o filho segue, procura obedecer, procura ouvir o pai, e na sua tenridade ainda, ele vai caminhando melhor. Não de todos os problemas, mas lógico, não estamos falando dos problemas outros que tem, está largado pela rua, não tem pai, não é isso que nós estamos falando. Mas quando uma pessoa assume uma função pública, que tem uma direção pública, ele está assumindo a responsabilidade de cuidar. E ele deve orientar e cuidar, porque ele está recebendo para tal. Olha aquilo, que viva do seu salário. E isso ocorre? Não. Se nós entendermos esses princípios, se nós observarmos, aí vamos nos perguntar nós, eu estou colaborando para quem e para quê? Para o bem ou para o mal? Para a verdade ou para a mentira? Tem uma passagem nas Escrituras que ele fala: são semelhantes a sepulcros caiados por fora, bonito, mas por dentro cheio de imundície. São semelhantes a árvore de rapinas. Ele coloca aqueles pastores naquela época, mas não mudou nada hoje. São semelhantes a aves de rapinas, com iniquidade. Está escrito na Escritura. Alguém questiona, eu detalho o versículo, o capítulo. Nós, examinando o Eclesiástico, ele coloca
se repete de geração em geração. Nada há de novo debaixo do sol. Se observarmos as polêmicas, as questões políticas, as pendengas, elas se renovam. Tem uma parte que eu li que me tocou o coração. Quando lá na Escritura fala Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes, assim como a galinha tenta reunir seus filhos debaixo de suas asas, mas tu não o quiseste. E está na Escritura. Vós ficará deserto. E houve várias vezes. Jerusalém foi destruído. Templo, uma vez, segunda, terceira, destruição do templo, arrasou. Nós estamos vendo se repetir isto. Nós não queremos melhorar. Nós não queremos melhorar. Eu pensei em pontuar todos os capítulos, as fontes. Mas eu fiz uma reflexão. Por que nós não nos libertamos? Porque só depende de uma pessoa, de nós mesmos. A nossa mente. Eu, como psicólogo, tenho estudado essa questão da mente, que é um tormento para tantos. Aí cheguei a uma conclusão: a mente não formula pensamento, ela recebe pensamentos. Por isso nós somos, quando entramos no mercado, faz parte do comércio, não estou criticando, nem poderia. Nós somos implantados mentalmente. Poderia dar vários exemplos, mas a gente tem que respeitar, devemos respeitar o direito dos outros. O meu direito de um começa onde termina o do outro. Então nós iremos avançar, sim, gradativamente, e nós contamos que essa reflexão, esse questionamento, participe dele. Entre lá no YouTube. O Incentivador Oficial. Nosso canal. Nivaldo Pereira, o Incentivador. Faça seu comentário, dê sugestões. Porque somos nós. Esse desafio é nosso. É meu, é teu, é nosso. Mas individualmente, é de cada um. Mas nós sempre apontamos dedos para os outros. Examinando a Escritura, fala isso. Nós apontamos sempre o dedo para o outro. Nós estamos olhando o arqueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso. Devemos cuidar. Uma palavra mais sensível é cuidar. Nós estamos cuidando de nossas vidas? Nós estamos cuidando de nossa casa? Eu não tenho... Não. O Eclesiastes que eu vi, nós precisamos de bem pouco para sermos felizes. Porque a felicidade já está em nós. Mas quando a pessoa nasce assim, essa particularidade é tão profunda. Porque no próprio Eclesiástico coloca, geração em geração você já traz esses ranços. As outras espiritualistas dizem reencarnação, dizem que a pessoa vai ser julgada, vai pagar. Não vou entrar nesse, não agora falar sobre isso. Não agora. Reflitamos. E agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui
neste momento, vivendo nesse país, nessa terra. Façamos melhor. Nós temos no nosso pensamento. Vamos parar de vibrar negativamente. Vamos parar de mentir. Criar conflitos. Presta atenção primeiro dentro da sua própria casa. Presta atenção em você. Grato, Senhor, por mais essa oportunidade de realizar esse programa hoje, com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.